Ai, gente, eu não vi que terminou de novo. Então a gente viu, né, que somos de Deus e que o mundo inteirinho está no maligno. Por isso mesmo que a gente é chamado para mostrar para as pessoas que o mundo inteirinho é trevas e que a luz, onde Jesus é a luz, né, e tem toda a verdade e guia no escuro, assim nós também somos. 1 João 1,7 diz: se estivermos nele como ele está na luz, teremos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Né? Então a intenção é fazer que todos aqueles que Deus vai salvar recebam do Evangelho. E se nós não semear, Jesus mesmo faz o trabalho, mas nós seremos cobrados disso, né? Ali então eu quero comentar algo com vocês que está em Tito capítulo 3. Tem pessoas que você fala, elas não ouvem, e não querem ser ajudadas. Jesus mesmo disse: estou batendo a porta, e aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então não cabe só a pessoa falar, mas cabe ao outro também abrir a porta. Então Tito 3 está falando assim no versículo 10: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e a segunda vez, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, pois a si mesmo está condenado. Então falou uma ou duas vezes, chega, querido, chega, porque a pessoa não vai ouvir. Aí cabe a Deus entrar, ele vai mudar a circunstância, fique orando, fique intercedendo pela pessoa. Deus vai mudar a circunstância para que essa pessoa reconheça o erro dela e chegue ao arrependimento. Aí certamente ela vai te procurar, então estenda a mão para essa pessoa e ajude, né? Porque o juízo pertence a Deus e não a nós. 1 Timóteo 5,24 também está falando assim, ó: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, a passo que há outros só mais tarde se manifestam. Por causa da longanimidade de Deus, cada um tem um jeito e Deus trabalha com cada um de cada forma, né? Então temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba se revoltando, achando que tem pessoas que não servem a Deus e que fulano não vai na igreja, fulano pratica obras más e está acontecendo isso. Então cuidado, leia a Bíblia, se informe bastante no que a palavra de Deus diz, porque nem tudo procede de Deus, tá? Ali em Hebreus 4,12 está falando da espada de Deus, porque ela é uma espada de dois gumes. É o mesmo passo que você fala, ela corta para quem ouve e para quem fala. Então, assim, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos da quem que temos que prestar conta. Então, se a palavra de Deus tem todas essas qualidades, por que não usá-la, né? Temos que usar, porque nós acabamos de ler que a gente vai prestar conta a Deus. Porque a palavra também diz que aquele sabe bem, fazer o bem e não faz, está pecando, né? Então, pra gente resumir, o julgamento cabe a Deus, né? Admoestar, estamos nos admoestando, o Espírito Santo que vai convencer, né? Mas o julgamento pertence a Deus. A Jesus também, né? Porque Jesus disse lá em João 5, versículo 21, que ele quem vai ressuscitar os mortos, né? Aquele que ouve a voz do Filho do Homem viverá, ou aquele que ouve, não são todos. Ele disse que todo julgamento foi dado a Jesus, porque é o Filho do Homem. Então, isso Deus fez para que todo joelho se dobre para ele, né? Para que honrem a ele como honram o Pai, né? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. João capítulo 15 está falando de uma videira. Imagina assim uma árvore com tronco, aí os galhos e daí a parte verde. Daí tá falando assim, ó: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Então, Jesus é esse tronco, essa videira, né? Deus é o agricultor. Ele diz assim, ó: todo ramo que estando em mim, estando na árvore e não der fruto, ele corta. Entendeu o que eu quis falar aqui? Eu não, né, Jesus? Ele que vai cortar se não der fruto. O julgamento pertence a ele, né? Essa condenação pertence a ele. E todo aquele que der fruto, ele limpa para que produza mais ainda. Então, ele vai limpar, ele vai
corrigir, ele vai exortar para que tu não caia em uma ofensa ou em algum problema que te causou dor aqui dentro e venha ser enredado pela maldade de Satanás, né? Te fazendo se enganar, achando que tu tá correto diante de Deus e tá às vezes num engano tão grande que tu não percebeu. E isso acontece com todo mundo, não adianta. Hebreus 10, 26 eu também marquei aqui pra gente comentar, porque tem pessoas que depois de ter conhecido a verdade e continuam no pecado ainda, não há mais sacrifício para elas, muito pelo contrário, tá falando assim, ó, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador estão prestes a consumir os adversários, porque antigamente 2 ou 3 pessoas morriam sem misericórdia pelo testemunho, né, de quem não queria obedecer a lei de Moisés, mas agora estamos na graça, então diz assim, ó, quanto maior e severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés ao Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, a qual fomos santificados, e ultrajou o Espírito da graça. Daí, mais um pouquinho pra frente, ele fala que a vingança pertence a Deus. Ele retribuirá. Outra vez, Deus julgará o seu povo. E assim, ó, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Então, caiamos na mão de Deus pela graça, não pela desgraça, né? Pelo amor, não pela ira. Pela justificação e não pela condenação. Ali em Romanos 14, 10 está falando assim, ó. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque despreza o teu, pois todos comparecermos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas a Deus de si mesmo. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de que não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. 1 Coríntios 11, 27 também separei, que ele está falando que é para a gente se examinar antes de ir ceiar, né? Comer do corpo e do sangue de Jesus. Ele está falando assim, ó, no versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muito fracos, doentes e não poucos dos que dormem, porque estão ceiando sendo culpados, né? Não estando dignos de tomar do corpo e do sangue. Ele fala assim, ó, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ele está falando assim, ó, em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tenha feito por meio do corpo. Também em Mateus 5:22, aquele que disser louco, para chamar o seu irmão de louco, está correndo risco de ir para o inferno, gente. Tá escrito isso, pode ler lá, Mateus 5:22. Também está escrito assim, ó, pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12:14 está escrito isso, tá? Também Mateus 12:34 está falando assim, ó, raça de víboras, como poderei fazer coisas boas sendo mal? Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Já viu essa pessoa que só reclama, que fala mal dos outros? A vida não vai pra frente. Tudo dá errado na família, no casamento, com os filhos, no financeiro, no emocional. A pessoa é triste, toda hora reclamando, né? Agora tem pessoas que estão sempre felizes, que elas são magoadas e elas choram e ainda oram pelo irmão, né? Imagina se você fosse Deus, olhar para essas duas pessoas, né? Aqueles mais maldosos são os que mais precisam do nosso amor e da nossa misericórdia. Mas não façamos isso sem um comando de Deus, senão eles nos matam. Porque a Bíblia também diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz, tá? Eu quero chamar atenção para algo que está escrito em Provérbios 1. Ele está falando de uma cena onde a sabedoria foi exposta nas ruas da cidade. A palavra de Deus foi proclamada, mas não quiseram ouvir. Aí veio a ira de Deus e está escrito assim, ó. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror, eu zombarei.
em vindo o vosso terror com a tempestade, e vindo a vossa perdição com o redemoinho, quando vos chegar aperto e angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão e não me hão de achar. Porque aborreceram o meu conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Irmãos, estamos sendo levantados. A todas as gerações foi levantado profetas, a um mataram, a um espancaram, a outros prenderam, outros zombaram. Jesus mesmo, Jerusalém, Jerusalém, disse Jesus, né? Quantas vezes quis acruntar os pintinhos debaixo da sua asa, mas você não quis. Então essa Jerusalém não é só lá, é nós que somos Jerusalém espiritual, né? Jerusalém de cima. Irmãos, em Apocalipse 2:7 está falando assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é muito viva, ela é muito real, e realmente quando você a pratica, as coisas conforme estão escritas acontecem. Muito cuidado. Eu separei tantos versículos, de tantas, peguei tantos contextos, né, pra gente poder estar pensando e meditando nisso, mas não adianta só meditar e não praticar. Que então a gente possa realmente praticar o que a palavra de Deus diz. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque em Tiago está escrito que aquele que consegue dominar a sua língua é perfeito. Eu vou fazer um vídeo sobre maledicência e sobre murmuração, que eu creio que está ligado ao mesmo contexto de não julgar, não condenar. E isso é algo que para Deus é abominação. Não estejamos separados de Deus, mas tenhamos comunhão com os outros e com o Espírito Santo através da palavra de Deus. E se a gente da nossa boca sair coisas mal, estaremos sendo cortados da videira. Acabamos de ler. Meus irmãos, então, não julguemos mais, mas admoestemo-nos, né? Uns aos outros, porque Deus se agrada disso. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa estar dando graça e oportunidade para estar ajudando esse irmãozinho, essa irmãzinha aí que tem machucado o teu coração. Fiquem com o Senhor Jesus.